Negócios na pauta. Oferecimento. Seabra. Soluções que impulsionam o desenvolvimento do seu negócio. Psyu. Ninguém resiste a um Psyu. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Negócios na Pauta. Produtividade. Sempre que a economia entra em um período de crescimento ou as negociações salariais estão em andamento, essa palavra surge nas discussões. A mão de obra é um fator preponderante nas estruturas de custo das empresas, principalmente nas indústrias e na prestação de serviços, e merece uma atenção face à sua relação direta com os demais fatores de produção. Mas qual é a relação de produtividade e remuneração e com o crescimento econômico? Se quer saber mais sobre este assunto, fique conosco porque Negócio na Pauta está só começando. Para falar sobre este assunto, está aqui em estúdio conosco hoje o Paulo Roberto dos Santos, que é orientador profissional, e Tereza Cavalca, que é consultora de RH, Recursos Humanos. Duas feras aqui conosco. Bom dia, Paulo. Bom dia, Arthur. Bom dia, nosso telespectador. E, para começar, é uma honra, Arthur, estar aqui sendo entrevistado por você, que para mim é uma pessoa com muito conhecimento, inclusive internacional, e que não pode ser esquecido pelas nossas universidades e pelo governo, né? Que precisaria realmente dessa cabeça pensante, né? Que a gente muitas vezes não valoriza, né? Dentro do nosso estado. Mas é uma honra estar aqui com você. É bom terminar o ano com esses elogios todos. E Tereza? Bom dia a todos, aos telespectadores. Bom dia, Arthur. Bom dia, Paulo. Mais uma vez, uma honra estar com você aqui, né? Conversar um pouquinho sobre produtividade, sobre pessoas e todos esses desafios que a gente sempre tem no mercado de trabalho aí. Sim, é verdade. A gente estava conversando um pouquinho antes de iniciar o programa sobre essa coisa de chamar de recurso humano, chamar de... Tem mão de obra, tem empresas que falam que é gente, tem gente que fala que é pessoas, né? Mas, enfim, a questão da produtividade ainda é uma questão muito polêmica do ponto de vista de que existe a remuneração envolvida, existe a lucratividade das empresas, mas, sob o ponto de vista de algumas teorias econômicas, é uma forma de exploração do capitalismo, né? Mas, com a globalização, a produtividade ela se tornou uma questão de sobrevivência das empresas. E isso me chamou a atenção, porque nas últimas semanas a gente começou a ter uma discussão sobre os indicadores econômicos do país, aí os economistas começaram a falar em produtividade. Aí uns dizem que o problema do país é a questão fiscal, outros dizem que é a produtividade, cada um tem sua opinião, né? Eu acho que, na verdade, o país tem muitos problemas. A gente trabalha como consultor dentro das empresas, a gente sabe que a gente tem muita coisa a melhorar ainda, mas e como é que vocês veem isso, essa questão dessa discussão da produtividade? Vocês já trabalharam em grandes empresas, né? E toda vez que entra, principalmente questões de discussões de reajuste salarial, essa pauta aparece, né? Da produtividade. Né? A discussão de produtividade, quando está se negociando, né? É o primeiro item, né? Que as empresas colocam. E a história dos recursos humanos, da mão de obra, né, Paulo? Ou gente, tem a ver com os custos, claro, né? Por isso que se referem assim. Mas a questão da produtividade, né, Arthur, então, e da remuneração nessa história toda é que existe um desafio de compor essa remuneração, porque em alguns setores
você tem as questões de competitividade, de retenção de talentos, que hoje a gente fala assim, que a gente não fala mais que a gente retém um talento, a gente quer que ele fique, a gente quer fazer ele querer ficar. Ou né? conquistar, né? Ou talvez conquistar seja mais adequado. E aí, em alguns setores, né, para posições mais estratégicas, a gente fala de elementos de remuneração que você pode realmente trabalhar com esses fatores. E para a questão de posições mais operacionais e que não exigem grande qualificação, o grande desafio é como eu consigo que essas pessoas se mantenham motivadas, que trabalhem bem. E por conta do cenário do país mesmo, exige do empresário um grande investimento, além do salário, em qualificação. Porque produtividade tem a ver com tecnologia, tem a ver com qualificação, tem a ver com cultura. Né? Então, assim, discussões que a gente fala sobre qualidade de vida e sobre carga de trabalho e jornada de trabalho, que teve uma recente aí que a gente conversou, né? Estava na mídia, 6 por 1, 4 por 3. E aí discussões que são importantes para o momento que a gente vive, que faz a gente refletir, mas que precisa fazer conta. Né? Definitivamente precisa fazer conta, porque, no fim, é negócio e como é que a gente equilibra, né? É sempre a eterna. Como é que a gente equilibra essa balança do capital e do trabalho? Então, tem técnicas, claro, né? Tem todo o tecnicismo da remuneração, mas o fato de que você precisa sempre manter essa balança equilibrada, porque, de um jeito ou de outro, eu preciso focar, né, na saúde financeira e na sustentabilidade do negócio, é um grande desafio. Hoje, então, no fim do dia, eu tenho o desafio para posições estratégicas, como eu conquisto, porque esse profissional ele é uma mosca branca, né? Cobiçado no mercado. Né? Cobiçado, e você tem que tratar isso. E, de outro lado, para as posições mais operacionais, esse equilíbrio da qualificação, da motivação e do incentivo. Então, em comércio, por exemplo, a comissão é uma coisa que é importante, que as lojas que não pagam comissão, a gente sabe, no atendimento, né? Quando a gente chega na loja, que a gente vê um vendedor que está se aplicando, que vem, que oferece, que desce a prateleira, ele tem comissão. E aí, quando você entra numa loja que a pessoa não se aplica, e aí, na hora, você fala assim, você vai ganhar a comissão? Não, aqui não paga comissão. Aí você já nota a diferença de comportamento. Porque o bem-estar também tem a ver, né, Arthur, essa questão do equilíbrio do bem-estar e do trabalho, da carga, dessa coisa, tem a ver com o equilíbrio financeiro, porque você não consegue... Né? Exato. E você... Na verdade, você está vendendo suas horas de trabalho. Pois né? E aí você fala assim, não, porque a pessoa vai descansar, mas como é que ela descansa se ela está com 10 boletos e não consegue pagar as contas no final do mês? Né? Então, assim, o equilíbrio financeiro traz paz também. Né? Eu acho que isso é importante falar, né? Paulo, a gente tem conversado sobre esse tema de vez em quando, né? Mas é bastante polêmico, né? Porque você tem uma longa experiência, como é que você vê tudo isso? Eu acho interessante que a Tereza está no dia a dia das empresas, Sim. né? E eu entendo que a gente precisa olhar tendências. E nós, no século XXI, ainda estamos com práticas do século XX. Onde? Esse é um grande problema. Em todos os lugares? Não, tem pontos de excelência. Certo. Tem pontos de excelência. São bolsões de excelência. Na sua maioria, não. Então, são tendências e que ainda a gente chama de mão de obra, de recursos humanos, e que em 1997 eu fiz a minha monografia, A Visão Holística do Ser Humano nas Organizações. Então, você vê como pessoa completa. E aí, você começa a trabalhar isso. E eu passei no setor de gente lá, de pessoas, e falei, como é que está aí o turnover? Nós já tínhamos começado a trabalhar com consultoria, pegamos com 50%, que é um custo altíssimo,
no ano, 50% de turnover. Eu falei, já estava em 28. E eu falei, vou baixar o turnover na agência, na empresa, com a visão holística do ser humano. E fomos trabalhar com os gerentes, os líderes, que nós temos muita falta de liderança para ouvir, e não para vir colocando as coisas como só na sua visão. Receitas prontas, né? Aí, cara, em um ano, caiu para 14% o turnover. Usando, treinando, cuidando da seleção, quem é que a gente coloca, para colocar no lugar certo, com as suas competências, habilidades, atitudes e interesses. Que a gente tem que pôr o chá. O chá já não serve mais. Então, você caiu aí, o pessoal, não, mas então era pôr, como baixar o turnover? Não, como baixar o turnover é ter a visão holística do ser humano e criar encarreiramento dentro da empresa. Remuneração variável para todos os setores. Ah, mas é difícil no administrativo. Não o é. É possível implantar. Então, passa pela remuneração. Negócio é dinheiro, começa com dinheiro, termina com dinheiro. Então, na nossa consultoria, a primeira coisa que a gente começava, o salário é esse. Vamos implantar a remuneração variável. Então, é muito complexo, né? E a gente tem que mudar todas essas práticas. Seja o mindset que se fala hoje, é bonito, mas mude o modelo mental de uma pessoa, não é fácil, eu como orientador profissional. É um trabalho. É um trabalho. Então, mudar esse mindset... Então, o empresário uma vez chegou e falou, Paulo, eu não concordo com tudo que vocês fazem, mas o resultado é muito bom, então continue. É por isso que existem profissionais como vocês, né? Mas bem, a gente faz agora uma rápida pausa e na volta vamos saber mais sobre produtividade nas empresas. Fique aí que já voltamos.